Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. Chegaram à terra de Canaã, e apareceu e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos a Deus o teu nome, pelo teu grande poder, pela tua infinita misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Fala comigo, ó Deus, através desta palavra. Fala com o teu servo e fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Continue adorando, exaltando e agradecendo ao Senhor. Né? Essa é uma palavra, irmãos, uma das mais pregadas, né? O chamado de Abraão. Mas outro dia eu estava em casa e comecei, né, a meditar e a pesquisar e a ver e a entender algo importante. Porque do chamado de Abraão até Deus dar o seu filho Isaac, todos nós sabemos que passou 25 anos. Todo mundo sabe. Do tempo que Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Abraão, quando nós vemos aqui, ele tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. E a sua esposa, 99 anos. Só que eu lendo e meditando e procurando, né, datas específicas e alguma coisa, eu comecei a entender algo que muitas vezes para as nossas vidas parece ser insignificante, mas para Deus é algo importante. E a primeira vez que Deus ele fala com Abraão, ele fala: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, o que o Senhor queria dizer para Abraão? Abraão, eu tenho uma obra na sua vida e na vida da sua família. Só que o mais engraçado é que quando Abraão ele sai, ele leva quem? Ló com ele, o seu sobrinho. Ou seja, o conceito de família de Deus qual é? A minha família é eu, a minha esposa e os meus filhos. E a minha mãe? A minha mãe é meu parente. O seu pai. Isso depois que você casa, por quê? Porque você vai construir uma família. Então quando Deus estava dizendo para Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, Ele estava dizendo, você e a sua família. Eu não quero você com os seus parentes. Deixa eles aí. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. O problema, o nome sabe qual é? É querer tentar agradar todas as pessoas.
e esquecer de obedecer o que Deus está falando. Então entenda o que acontece com Abraão. Ele sai, pega o seu sobrinho, pega os seus bens e vai, e chega até a terra. E no ano de partida de Abraão, só para você poder entender, foi no ano 1922 antes de Cristo, quando teve o chamado e quando ele chega à terra de Canaã e quando Deus fala com ele: essa terra eu vou te dar. Só que o engraçado, sabe qual é? Que Deus ele só vai voltar a falar com Abraão depois de 4 anos. Deus chama, Deus fala, Deus sai e Deus fica em silêncio. E por que Deus fica em silêncio? É porque o propósito de Deus era com Abraão e a sua família. Não era com os seus parentes. Então pode-se entender que Deus, quando Ele chama eu e você, Ele fala: ó, faz isso, nós fazemos isso e aquilo, Deus não vai nos repreender e dizer: por que você fez aquilo? Nós pensamos muitas vezes que Deus é que nem o homem, né? O homem toda hora está repreendendo e falando a mesma coisa, achando que se ele falar muitas vezes, a palavra dele vai ter mais autoridade do que ele falar uma vez só. Então ele tenta convencer as pessoas, não pela autoridade que ele tem na palavra dele, mas pela quantidade de vezes que ele fala a mesma coisa. Só que Deus não é assim. Deus não vai ficar falando para você todo dia a mesma coisa. Ele vai falar apenas uma vez. Acabou. Ele não quer tentar te convencer que ele tem autoridade. Ele não quer tentar te convencer que ele está certo. Ele quer apenas que você escute ele e obedeça. Uma vez. É o suficiente, não precisa mais. Então o que eu comecei a entender e a ver o chamado de Abraão, algo interessante. Deus falou: sai do meio da tua terra, da tua parentela. Ele leva o seu sobrinho. E o que acontece? Nesses primeiros 4 anos, vem a seca e esquece do que Deus havia falado para ele. Fica onde? Na terra que eu te mostrar. Veio a seca, ele desceu para onde? Para o Egito. Negou a sua mulher, disse que era sua irmã. Mas entenda que Deus ele não fala nesses 4 anos com Abraão. Mas mesmo assim Deus continua defendendo Abraão. Continua defendendo ele. Por quê? Porque o rei ali queria fazer mal. Pegou a sua esposa, o que Deus falou? Devolve. Enviou uma praga. Mas falou com Abraão? Não. Mas mesmo assim Deus estava cuidando no silêncio. Mesmo que Deus muitas vezes não está falando conosco, no silêncio Ele está trabalhando a nosso favor. Nesses 4 anos Ele não falou, mas Ele viu que ia prejudicar Abraão, que Ele fez. Eu tenho que intervir agora. Mesmo que ele desceu ao Egito, que não era para ele descer, mas agora eu tenho que intervir, porque senão ele vai ser prejudicado, e eu não quero que o meu servo seja prejudicado. Só que ele não falou, mas ele fez com que o mal não acontecesse. É por isso que muitas vezes nós viemos à igreja, ou estamos andando por aí, e queremos que Deus ele fale conosco todos os dias. E eu meditando nessa palavra, sabe o que eu entendi? Deus não vai falar conosco todos os dias, porque a palavra dele de um dia vale por muitos dias. Aleluia! Só que eu não quero aquela palavra de um dia. Eu quero que Deus fale comigo todos os dias, porque eu quero comparar Deus com o homem. Esqueço que lá em Números 23:9 diz: Deus não é homem para que minta, para que se arrependa. Diria ele, não faria; falaria ele, não confirmaria. Ou seja, Deus ele vai falar apenas uma vez, e Ele quer que nós reagimos. Meu Deus! E colocamos aquilo em prática. Daí
eu fico esperando, mas Deus não vai falar de novo? Mas Deus não vai falar comigo agora? Mas Deus não vai falar comigo? Deus faz tempo que não fala comigo. Ele já falou. É você que não quer fazer o que Ele te colocou para fazer. É verdade, Deus é verdade. É porque você compara Deus com o homem. O homem fica todo dia falando a mesma coisa. Não faz, não fala, não vai. Não é assim, não, está errado. Não é assim que o homem faz? Não é desse jeito, não é daquele. E se torna errado de novo, ele vai lá de novo, te corrige de novo. Deus não. Deus é apenas uma vez. Daí o que aconteceu nesses 4 anos? Os pastores de Ló começou contenda com os pastores de Abraão. Começou ali o que? Uma contenda. Ou seja, Gênesis 13 e versículo 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de Ló. Ou seja, houve uma contenda, uma briga. Você acha que quando Deus chamou Abraão e disse assim, olha, eu quero você e a sua família, Deus já não estava prevendo o que ia acontecer? Não leva o parente que vai dar problema. Não leva o Ló que vai dar problema. Mas Abraão, ele quis ouvir a voz de Deus? Não. É aí o nosso problema. Deus, ele tem um futuro brilhante para nós. Só que Deus, ele fala uma coisa e nós queremos agregar mais pessoas. Mas Deus está dizendo, eu não vou falar de novo. Eu já falei. Se você quer lá na frente, vai dar o quê? Vai dar errado. E não deu errado? Deu. Começou a haver contenda, o rebanho começou a crescer, um brigar com o outro, um disputar com o outro, até o ponto dele dizer o quê? Vamos nos separar. Ou seja, eles tiveram que andar 4 anos juntos para entenderem que eles precisavam se separar. E Deus desde o começo disse, não leva os parentes. Mas é que o homem muitas vezes ele só aprende não em ouvir, ele aprende em conviver muitas vezes. Deus muitas vezes ele quer dizer, não vai desse lado, porque não vai dar certo. Daí o que eu faço? Eu vou, quebra a cara, cai, daí eu falo, ainda mais que Deus falou, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse feito daquele jeito que Deus falou, não tinha acontecido. Só que nesses 4 anos ele não falou. E muitas vezes por Deus não falar, nós temos a intenção que nós estamos no caminho certo. Deus não falou nada ainda. Só que entenda que quando aqui nós vemos aqui que eles se separaram, em Gênesis capítulo 13 e o versículo 14. E o versículo 14. Abraão e Ló já haviam separado. Um foi para um lado, um foi para a direita, outro para a esquerda. Daí o que acontece no versículo 14? Disse o Senhor a Abraão, que depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vê, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Aleluia! Isso aconteceu no ano 1918 a.C. Você viu então que no texto dá um ênfase, ou seja, Ló se separou. Eu preciso falar com Abraão. Eu preciso mostrar para ele que a minha promessa ainda continua na vida dele. Não é porque o seu parente saiu que eu deixei, porque a promessa que eu tenho não é com Ló, a promessa que eu tenho é com a... Porque tem uns acontecimentos em nossas vidas que envolvem os nossos parentes, que achamos que Deus não tem mais um propósito na nossa vida. O que Deus estava tentando dizer para Abraão? O meu propósito é na sua vida, não é na vida de Ló, é na sua. Então olha para esta terra, olha para este lugar, olha aqui, tudo o que eu
eu tenho para você, Abraão. A minha promessa é na sua vida. Aleluia! A minha promessa é para você. Tudo isso eu quero que te dar. É seu. Só que o que acontece com Abraão? Como ele já tinha levado, Ló já tinha levado o problema, agora ele tinha que arcar com as responsabilidades. Ele tinha que muitas vezes, e nós vemos que sabe quanto tempo demorou depois para Deus falar com Abraão de novo? Que ele falou isso, mostrou para ele, demoraram-se mais 5 anos. E nesses 5 anos, o que Abraão ficou fazendo? Ficou resolvendo o problema dele, que Ló foi sequestrado, houve a guerra, Ló pegou os 318 homens, precisou defender ele. Então ficou resolvendo as guerras dos 5 reis, ele ficou resolvendo problemas que ele mesmo criou. Que ele mesmo trouxe para a vida dele. É isso que eu quero que você entenda. Depois que nós desobedecemos e criamos um problema, nós vamos passar anos resolvendo ele. Meu Deus, fala mesmo. Mas não foi o que Deus trouxe para as nossas vidas. Fomos nós que fomos lá e pegamos. Porque depois de que Ló estava sequestrado, os seus bens, a sua família, Abraão não ia deixar quieto. Ele tinha que se envolver, tinha que defender. Era seu parente. Ele que trouxe, ele que tirou lá de Ur de Caldeus, ele que trouxe junto. Então entenda que ficou 5 anos ali Abraão, somente sem avançar, resolvendo problemas que ele mesmo criou na vida dele. Será que nós muitas vezes não estamos assim? Tentando resolver aquilo mesmo que nós estamos causando? E esquecemos de ouvir a voz de Deus. Esquecendo de ouvir o que Deus havia falado. Mas passado esses 5 anos, Deus ele fala com Abraão de novo. No ano 1913 a.C., Gênesis 15, 1. Que diz assim: depois destas coisas, de todas aquelas coisas que nós falamos, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, me hás de dar, pois ando sem filho, e o meu mordomo da minha casa é Damasceno e Eliezer. Ou seja, sabe o que Abraão está tentando dizer? Senhor, eu não tenho filho, será que o meu criado vai ser o meu herdeiro? Será que o meu criado vai ser o meu herdeiro? Eu não tenho filhos. Já se passaram 9 anos do chamado dele. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrei. 9 anos já caminhando ali. E ele disse: Senhor, será que o meu servo vai ser? Daí que o Senhor disse para ele. Disse mais: eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este, Abraão, não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. E disse-me: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Ou seja, passado 9 anos, Abraão estava preocupado. Então, ele conversa com o Senhor, diz: Senhor, é o meu servo Eliezer que vai ser o meu herdeiro? Eu não tenho filho. Será que eu vou deixar tudo isso que eu construí para ele? E Deus diz: não, vai nascer um da tua entranha. Esse vai ser o teu herdeiro, Abraão. É promessa de Deus. É esse que é a promessa que eu tenho na sua vida, Abraão. Glória a Deus. Mas o que acontece? Quando Deus fala, nós entendemos lá no começo. Deus não fica repetindo a mesma coisa. Ou seja, ele não ia ficar falando todo dia: Abraão, eu tenho um filho para você, Abraão.
Ele falou uma vez. Esta é a primeira promessa de Deus, que Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho, Abraão, você está? Eu vou te dar esse filho. Só que entenda que o tempo vai o quê? Passando. E a promessa não vai acontecer. As pessoas vão ficando o quê? Nervoso, irritado, reclamando, olhando para um lado, não vai acontecer, será que não vai? Então passaram-se 2 anos. Daí depois de 2 anos que Deus havia falado com ele, no ano 1911, antes de Cristo, o que acontece? Depois de 2 anos, Sarai, a sua mulher, diz: olha, Deus não vai me dar herdeiro. Pega Agar, minha serva, e dá um filho. Meu Deus. Ou seja, 2 anos antes, Deus tinha falado: eu vou dar um filho, vai nascer a sua entranha, esse filho vai ser a sua herança. Daí Sarai, a sua mulher, diz: Deus não me dá filho. Então, já que eu sou estéril, pega a minha serva e dá um filho para mim. Ou seja, era o filho que Deus tinha prometido para ele? Não. Mas por não saber esperar o tempo da promessa, o tempo de cumprir a promessa, Meu Deus, nos ajuda, Pai. não, essa promessa aqui está boa. Não precisa ser um filho meu, pode ser da minha serva. Irmãos, por nós não esperarmos a promessa de Deus, sabe o que fazemos? Pegamos qualquer coisa. Uma casinha serve, um carrinho serve, qualquer coisa serve. Desse jeito mesmo. E sabe o que esquecemos de fazer? Esperarmos em Deus. Esperarmos em Deus. Ou seja, passaram-se apenas 2 anos. Se 2 anos para Saraia foi muito, hoje em dia, 1 semana já é o bastante. Um dia já é o bastante. Deus promete hoje, a pessoa já quer que cumpre, já quer levantar a cabeça na mão. Fala mesmo, Jeová, com a tua serva hoje. Já quer levantar no outro dia. Porque hoje o povo não quer aprender a esperar. Entenda uma coisa: Deus, ele sabe o tempo e a hora e o momento de abençoar a sua vida. É verdade. Mas é que muitas vezes eu faço que nem Agar. Deus não quer me dar filho, então dá um filho de Agar para mim. Sabe o que eu acho muitas vezes? Que Deus, ele perdeu o controle da minha vida. Sabe o que eu acho muitas vezes? Que Deus não está nem se importando comigo. Simplesmente porque ele está em silêncio. Aleluia. Mas ele já falou com você. Quem sabe ele não falou hoje, ele não falou ontem, mas ele já falou há muito tempo. Só que você quer que Deus fale a mesma coisa de... Ele não vai falar. A palavra dele é apenas... Só que o tempo vai passando e eu esqueço do que Deus... Sabe qual é o nosso problema? É esquecer do que Deus fala para nós. Não vivemos como salmista. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Será que todas as promessas que Deus prometeu para você, você esconde na tábua do teu coração e você fica lembrando todos os dias? Deus vai cumprir. Mais um dia, mas Deus vai cumprir. Passou mais um dia, Deus falou, ele vai cumprir na minha vida. Nós esquecemos. Deus não vai cumprir mais, não. O profeta lá que falou, não nem era de Deus, não. Deus não estava na vida. Se tivesse na vida dele, já tinha cumprido a minha. Acho que eu estava na carne. Até murmuramos contra o profeta ainda. Eita Deus! Só que Deus, ele não vai repetir, ele vai falar apenas uma vez. Vai dizer, eu vou cumprir. Por quê? Porque Deus não é homem. Ele cumpre a palavra dele de tudo quanto é jeito.
Mas só que o que aconteceu com Abraão, com Agar e Saraia? Não, dá um filho. Mas o mais interessante é que neste momento que está esse rebuliço, que Agar, nós vemos, se você for ler a passagem, Agar ela vai fugir de Saraia depois. Né? Ela vai fugir. Só que Deus ele não vai falar com Abraão, mas ele vai enviar um anjo para falar com Agar. Ou seja, porque Deus já havia falado, eu vou te dar um filho. Mas só que Agar sai fugindo. Então nesse intermédio, Deus ele cuida de Abraão e Saraia mais uma vez. Mas não fala diretamente com eles. Agora ele vai falar o que? Com Agar. Dizer, Agar, você está fugindo de quem? Ah, eu estou fugindo da minha serva. Não, volta lá, humilha lá, porque você vai ter um filho. Está aqui, ó, 16:7. E de Agar e Saraia está no começo do capítulo 16. Ó, e os anjos do Senhor a achou junto a uma fonte de água. E disse a Agar, serva de Saraia, de onde vens e para onde vai? E ela disse, venho de fugir da face de Saraia, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosas que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concederás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ou seja, Deus estava mostrando ali para Saraia, entenda que não falou diretamente para Abraão, nem para Saraia, falou com Agar, olha, eles têm um filho aí, esse filho vai ser uma grande nação, vou prosperar ele, e o nome dele vai ser Ismael. Mas entenda que o que Deus estava tentando dizer, que eles estavam tomando um passo que não era aquilo que Deus queria, mas mesmo assim, ainda Deus iria honrar aquilo. Sabe por que Deus ele faz isso? Porque Deus ele é justo, ele não é como homem. É por isso que quando eu busco a Deus, eu tenho que diferenciar Deus e diferenciar o homem. E muitas vezes quando eu busco a Deus, eu assemelho Deus ao homem. Deus é totalmente diferente. Porque quando você erra como homem, o homem te prejudica, o homem te humilha, o homem te massacra, o homem te despreza, o homem te joga na cara. Mas quando eu erro com Deus, pelo contrário, Deus ele sempre vai estar nos ajudando, mesmo que ele não esteja concordando com aquilo, porque ele é justo. Mas quem vai sofrer a consequência não é Deus, é o homem, e Deus sabe disso. Mas ele nos ajuda mesmo assim. Então ele fez tudo aquilo porque Agar ia fugir com o filho de Abraão, ia para um lugar distante, e Deus disse, não é isso que eu tenho para Abraão, você tem que voltar. Mesmo que não era o filho que eu tinha da promessa, mesmo que não era o tempo ainda da promessa, mesmo que se precipitou, mesmo que passou à frente do tempo, porque não é assim que muitas vezes Deus não cumpre a promessa, quero eu cumprir, não, é eu que vou cumprir. Deus não quer fazer logo, não, é eu que vou fazer, já vou lá e já. Deus vai me dar um carro, então eu já vou lá, já vou comprar esse daqui. Já vou fazer assim, não, calma. E mesmo nós fazendo isso, Deus ainda continua guardando as nossas vidas. Deus ainda continua protegendo. Mesmo tomando todas aquelas decisões, Deus ainda continuava na vida de Abraão. Sabe o que eu mais entendo aqui? É algo importante, irmãos. E é algo que nós julgamos as pessoas por aquilo que elas fazem. Meu Deus, olha só, fala, Senhor. E esquecemos, sabe do quê? Que muitas vezes, mesmo a pessoa errando, Deus continua na vida da pessoa. A promessa ainda continua na vida da pessoa. E quem sou eu para julgar a pessoa?
Quem sou eu para nós falarmos de Abraão? Porque tudo que aconteceu de Deus ainda tinha promessa na vida de Abraão. Ou seja, e sabe, isso que é interessante. E sabe quantos anos depois Deus ele foi falar com Abraão? Depois que ele deu a promessa? A Bíblia diz que demoraram-se 15 anos. Deus falou: olha, não será o seu servo, eu vou dar um filho das suas entranhas. Desde esse tempo até o tempo demorou 15. Ou seja, mas será que demorou tudo isso por causa de Ismael? Ou será que Deus ele podia ter feito antes? É aí muitas vezes, irmãos, que nós temos que entender o processo. Nós fazemos algumas coisas que muitas vezes não vai atrapalhar Deus, mas vai atrapalhar a promessa de Deus na nossa vida. O tempo muitas vezes. Porque fazemos coisas que depois nós temos que resolver aquelas coisas. Ou seja, ele nasceu, daí depois que ele tinha aproximadamente 13 anos. Ou seja, daí Deus ele fala. Abra aí a sua palavra. Gênesis 17, 1. No ano 1898 a.C. Sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo. Nós vamos ler todo porque, só para você poder entender. Aqui, primeira coisa que Deus faz antes de cumprir a promessa: muda o nome dos dois. Imagina uma pessoa com 99 anos se o seu nome mudar. Deus não mudou quando chamou. Deus só mudou quando ele cumpriu a promessa. Sabe o que eu entendo aqui muitas vezes? Eu espero a mudança logo no começo. Mas Deus deixa sempre o melhor para o final. Aleluia! Não mudou quando chamou, continuou sendo Abraão, continuou sendo Saraia. Mas quando um tinha 99 e o outro tinha 98, Deus aparece. Agora eu vou mudar, sabe por quê? Porque a partir de hoje você será pai de múltiplos. Seu nome será chamado Abraão. Imagina se Deus fala isso no começo. Deus já chama Abraão e diz: eu vou mudar o seu nome e você vai ser pai de multidões. Agora você vai ser Abraão. Mas depois de 25 anos acontecer a promessa. É por isso que Deus ele sabe o que ele está fazendo. Então a primeira coisa que ele faz, e antes de falar do filho, é mudar o nome. Você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de uma geração. Sabe por que Deus ele faz isso? Porque ele está no controle de tudo. Aleluia! Não precisa se preocupar com o tempo, não. Você tem um Deus que está no controle. É que você que não consegue controlar a sua ansiedade. É você que não consegue controlar os seus desejos. Se perde por algum tempo. Se perde por algum momento. Mas Deus está dizendo: ei, eu ainda estou no controle. Aleluia! Eu ainda sei o que eu estou fazendo. Então ele chama, muda o nome Abraão e Saraia. E aí então ele começa, no versículo 15 ele muda, ele disse Deus mais Abraão a Saraia: tua mulher não será chamada mais pelo nome de Saraia, mas Sara será o teu nome.
porque eu hei de abençoar e te darei um filho, e abençoarei e será mãe de nações. Ou seja, Deus já estava falando. E mesmo Deus falando, qual foi a reação de Abraão? Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho e dar à luz a Sara da idade de 99 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. E chamaram o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança. Deus estava falando, e sabe qual que vinha na mente de Abraão? Eu já tenho um filho, ele já tem 13 anos, então é ele que vai ser tudo isso que Deus está falando. Porque não tem como eu com 100 anos e Sara com 99 ter outro filho, não tem como. Então é Ismael. E sabe qual é a surpresa para Abraão? Deus disse assim: olha, não é Ismael, não é ele, porque ele não é o filho da promessa, ele não é o filho da aliança. Sabe o que eu entendo aqui muitas vezes? Demorou 15 anos para isso. Nesses 15 anos ele construiu, ele teve um filho, e ele achou que aquele filho seria o da aliança, o da promessa. Mas não era o que Deus tinha para ele. É porque em nossas vidas Deus ele faz uma promessa. Só que a nossa vida vai andando, não para. Não tem como a nossa vida parar. E por nós não confiarmos na promessa de Deus, nós começamos a construir vários relacionamentos, a conquistar várias coisas, sem se perguntar: é essa a promessa? É isso que Deus tinha para mim? Quantas vezes você já ouviu alguém se perguntar: será que é só isso que Deus tem para mim? Meu Deus, é verdade, é dessa maneira. É porque isso é você que construiu. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. Mas é que por eu não esperar o tempo da promessa, eu quero construir alguma coisa que eu possa me apegar e dizer: a promessa está garantida. Para Abraão, a promessa estava garantida em Isaque. Mas para Deus, Deus estava dizendo: esse ainda não é o filho da promessa. Não é com esse que eu vou fazer a aliança. Porque o homem, no seu dia a dia, ele sempre quer se agarrar a alguma esperança, a alguma coisa, e esquece que a única esperança que nós temos que se agarrar é na promessa do Senhor. Se ela não se cumpriu, eu tenho que viver como se ela tivesse se cumprido, mas não arranjar nada para tentar se apegar, não colocar nada. Então Deus ele fala e diz: olha, não, é de Sarai que vai nascer. E o nome dele vai ser Isaque. Deus ainda dá o nome. E antes dele nascer, Meu Deus, só o Senhor pode fazer. e antes dele ser gerado, sabe por quê? É algo interessante. Porque antes dos nossos sonhos se realizarem, Deus ele já gerou eles para nós. Aleluia! Deus ele já gerou nas nossas vidas. Mas é que nós não conseguimos viver com eles. Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou dar, isso eu vou fazer, eu vou dar. Então ele já gerou. Porque ele tem poder para cumprir. E eu estou dizendo: mas quando? Cadê? Que hora? Como? De que jeito? Não tenho condição. O que Abraão estava dizendo para Deus? Senhor, eu tenho 100 anos. Minha esposa 99. Como que nós vamos ter filho ainda? A Bíblia diz que ele riu no seu coração. Ou seja, mas quando Deus ele tem promessa, ele cumpre. Aleluia! Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus! Então o que ele faz?
ele fala com Sara, 18:11. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sabe o que é mais interessante? Abraão riu no seu coração. E ela riu, disse: não tem como. O costume das mulheres já cessaram. Não tem jeito. Não tem como eu mais ter filho. Já cessou o costume, já não sou mais fértil. Ou seja, ela nunca foi fértil. Ela sempre foi estéril. Sabe que Sara esqueceu? Que ela nunca foi fértil. Ela sempre foi estéril. Mas aos 99 Deus estava dizendo: agora eu vou te fazer fértil. Porque quem muda a situação é Deus. A pessoa pensa que muitas vezes ela vai ficar o resto da vida do mesmo jeito. Fala mesmo, Deus. E quando Deus fala, ela diz: eu já estou acostumada a viver assim. Eu já estou acostumada a ser desse jeito. Sabe por que Sara riu? Ela diz: olha, já cessou o costume. Mas ela nunca teve costume. Por quê? Porque ela é estéril. Muitas vezes nós acostumamos a ter uma vida, e quando Deus diz assim: eu vou mudar, você diz: não, mudar como? Até agora nada aconteceu. Zombamos da promessa. É verdade, zomba mesmo. Por quê? Porque está acostumado a viver a vida daquele jeito. E esquece que o Deus que nós servimos é o Deus que muda toda e qualquer situação. Aleluia! Sabe o que Deus estava dizendo para Sara agora, a partir de hoje? Eu vou gerar um filho no seu ventre. Meu Deus, é Ele que faz. Ó, daqui um ano, você vai estar segurando uma criança. Você vai ter um filho. A promessa vai se cumprir. Ou seja, o que Deus estava tentando dizer para Saraia: não importa se você está rindo, não importa se vocês não estão acreditando, eu vou cumprir porque eu prometi. E ainda que você não se lembre mais das promessas de Deus na sua vida, e mesmo que Deus ele não viva repetindo a mesma coisa direto, Ele ainda vai cumprir. Aleluia! Acreditando você ou não, Ele ainda vai cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Sabe por quê? Porque foi um Deus que fez. É que muitas vezes você fica esperando Ele te lembrar todos os dias. Oh, eu tenho promessa, o homem vai te lembrar. Pessoas vão te lembrar todo dia: olha, Deus tem na sua vida, hein? Oh, e aquela obra que você fazia, cadê? Deus, o homem vai te lembrar. Mas muitas vezes é uma conversa de homem para homem. Não é uma conversa de Deus falando através do homem. E há uma diferença. Quando eu digo para você: você não vai fazer a obra do Senhor, não? Oh, e o seu chamado, onde está? Isso é eu. É diferente de Deus falar através de mim. Porque quando Deus ele quer falar com você, e é isso que nós precisamos entender. Precisamos separar as coisas. E é isso que as pessoas confundem. Porque diariamente pessoas falam de Deus para nós. Diariamente pessoas nos alertam da obra que Ele tem nas nossas vidas. Diariamente pessoas falam que nós precisamos fazer isso e precisamos fazer aquilo sim. Porque ela gosta de nós, ela nos ama e ela quer ver o nosso bem. Mas ela está falando dela, o natural dela, a preocupação dela, do coração dela, aquilo que ela almeja, aquilo que ela quer para a sua vida, aquilo que ela quer de melhor. Só que é diferente
Quando Deus ele levanta alguém e ele diz: hoje eu quero falar com o meu Senhor. Então ele não vai dizer: olha, vai dizer: assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor é forte. Sabe por quê? Porque não parte do homem. É o Senhor que quer falar com você. Isso que eu quero dizer, que Deus ele passou todo esse tempo sem falar com Abraão, é nessa época, é ele se manifestar a Abraão. É ele se revelar a ele, demonstrar. E aqui com Sarai era isso. Deus estava falando. Deus estava se revelando, dizendo: olha, a partir de hoje, nesse tempo, vou voltar e você vai ter um filho. O tempo de espera acabou. E foram longos 25 anos. Gênesis capítulo 21, versículo 5. Sim. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Amém. Em nome de Jesus. Ou seja, Deus me tem feito riso. Todo aquele vai se rir comigo. Ou seja, era com 99, Abraão com 100, segurando uma criança e dizendo: olha, essa é a promessa. Essa é a promessa. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Para você entender um pouquinho. Nós ficamos muito preocupados com o tempo. Não, mas já estou ficando velho, já se passaram os anos. Deus não se preocupa com o tempo. Sabe qual que é a preocupação de Deus? Cumprir a promessa dele no tempo certo. Aleluia. Cumprir a promessa dele no tempo certo. Só que o que nós entendemos é o que? Deus cumpriu a promessa. Deus deu o filho. Daí vem a consequência da desobediência, ou seja, de ter pedido Ismael a Agar. É isso que eu entendo. O momento que era para ser feliz, para ser alegre, contente, ia ser só um filho, ia ser o primogênito de Abraão. Mas Isaque não é o primogênito. Isaque é o segundo. E segundo a tradição, quem tinha que herdar tudo do pai? Primogênito. Mas o primogênito, Deus falou que era ele? Não. Deus falou que era Isaque. Então o que acontece com Sara? Sara olha para Abraão e diz: olha, está vendo esse menino aí que é seu filho? Ismael? Ele não pode mais ficar aqui em casa. Não pode mais herdar, ficar aqui com Isaque, porque ele não vai herdar a herança de Isaque. Olha só. Ela criou o problema, pediu um filho. E depois ela falou: Abraão, você tem que resolver. O problema é seu. Então somente é para você entender que entre o tempo da promessa e o cumprimento da promessa, nós fazemos coisas, tomamos atitudes e fizemos atos, que a hora que estamos gozando da promessa, nós estamos colhendo as consequências daquele tempo que não passamos confiante na promessa. Então agora tinha o quê? Tinha dois em vez de ter um. O propósito de Deus era um, não era dois. Mas por demorar tanto tempo, falando: não, vai esse mesmo. Esse é o problema, irmãos. Aprenda a esperar. Mas esperar sabe como? Confiando, acreditando, entendendo. Não, vai se cumprir, vai dar certo. Deus ele vai fazer. Porque eu creio, eu confio no Senhor. Daí o que acontece? Ela fala. E quando ela fala isso, a Bíblia diz que parece mal aos olhos de Abraão. Sabe por que pareceu mal? Porque era filho, tinha amor, tinha carinho, se apegou, 13 anos juntos, fizeram muitas coisas juntos, praticaram muitas coisas juntos.
tinha uma relação de pai e filho, diferente que tinha com Saraia. Porque Saraia não era mãe, era madrasta. Daí Saraia, que o filho nasce, diz: olha, resolva aí, ele não pode ficar aqui. Mas isso foi por consequência que Abraão cedeu a Saraia. E Abraão não ficou e disse: olha, eu vou esperar a promessa se cumprir. Nós não podemos ceder à chantagem, não podemos ceder à tentação, não podemos ceder àquilo que o mundo oferece, não podemos ceder às propostas. Nós temos que ficar firme na promessa do Senhor e dizendo: não cedo, porque a hora que eu tiver a promessa, isso vai me atrapalhar. Imagina ele, a relação perto. Eu já termino aqui que as horas já se avançaram. Perto dele, junto dele ali, Israel dizendo: ele tem que ir embora, ele não pode mais ficar aqui, ele tem que sair. Quem vai ficar aqui é só Isaac a partir de hoje. E Abraão olha tudo aquilo e parece mal aos seus olhos. Só que daí o Senhor torna a falar com ele. Viu como o Senhor é misericordioso? Diz assim: Abraão, não temas. Aqui no versículo 21:9 diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: porque foram esta serva, põe fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Esse filho está zombando de Isaque, está zombando dele, ele não pode ficar aqui. Mas para Abraão pareceu má. Mas quem falou com Abraão? A Bíblia diz que o Senhor apareceu a ele. Versículo 12: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? Quando eu estava lendo, eu aprendi algo interessante para nós terminarmos. Muitas vezes as pessoas falam algo para nós e nós nos sentimos mal e achamos que é errado. Mas sabe o que nós não paramos para fazer? Para buscar do Senhor se ela está certa ou está errada. Uma pessoa chega e falou algo, Deus não está falando através dela. Dá uma opinião, fala assim, faz daquele jeito. Isso daqui, aquilo aí está errado. Vai falar: não, isso não vou fazer não, está errado não. Acha que eu vou fazer isso? Só que o que aconteceu com Abraão? Ele foi buscar de quem? De Deus. A direção de Deus. Para ele pareceu mal, mas Deus disse a Abraão: não temos de fazer isso. Pode fazer, porque eu estou nesse negócio aí. Não é Ismael precisa ir embora. Então muitas vezes, em alguma situação, muitas pessoas nos aconselham, muitas pessoas falam muitas coisas para nós, e por não ser algo benéfico para as nossas vidas, que muitas vezes nos magoa, muitas vezes nos irrita, muitas vezes nos entristece, nós falamos: não, isso daí não é Deus. Só que você orou e buscou para saber se Deus quer aquilo mesmo de você? Não fazemos, julgamos a pessoa. Mas só que Deus falou a Abraão: olha, tudo que Sara falou para você, pode fazer, porque é o que eu quero que você faça. Mas no início pareceu mal aos olhos dele, chateou ele: é meu filho, eu amo ele, como que eu vou mandar ele embora? Deus diz: não, você precisa mandar ele embora. Como Sara, e ele diz assim: como Sara falou para você, a tua esposa. Sabe o que eu preciso entender muitas vezes? E compreender que Deus ele fala de várias maneiras. Que Deus ele fala de vários jeitos.
E eu preciso buscar de quem? De Deus. Se aquilo que a pessoa está me alertando, Deus está no controle ou não. Se é Deus falando através daquilo ou não. E por ser algo que eu não goste, sabe o que eu faço? Vira as costas e vou embora, não dou nem ouvido. E muitas vezes era aquilo ali que ia te dar um livramento, era aquilo ali que ia te dar uma bênção, era aquilo ali que ia fazer você prosperar. Porque o Senhor estava naquelas palavras. Mas porque aquelas palavras não foram boas aos seus olhos, você ignorou. Abraão de início ignorou a Sara, sua esposa. Não queria, porque isso lhe pareceu mal. E Deus disse: Abraão, isso não lhe pareça mal que Sara falou. Você pode mandar ela embora, porque é de Isaac que eu vou fazer. É Isaac a minha promessa. Você precisa mandar. Dele eu também vou. Deus continua, dele também eu vou fazer uma grande nação. Dele vai ser também um grande povo, mas não é o que eu tenho para você. Eu e você, nós precisamos entender. Deus, Ele ainda não se esqueceu de mim e de você. Deus, Ele ainda não se esqueceu de nós. Mesmo que o tempo tenha passado. Mesmo que os anos tenham passado. E Deus não tenha lembrado nenhuma vez daquela promessa. Mas Deus está dizendo que Ele ainda vai cumprir a promessa. Porque foi Ele que fez. Mas quando vai ser? Daqui um ano, daqui um mês, daqui uma semana? Eu não sei. Eu suscitei aqui o tempo de Abraão para você ver. Que Deus não falava com ele todo dia e toda hora. Deus falava de 5, de 4, de 15. E foi falando, mas dizendo apenas uma vez. O que eu preciso fazer é entender que Deus, Ele fala comigo. Ele me alerta. E eu preciso ouvir isso. E dizer: Deus, no seu tempo, cumpre a sua promessa. Porque achamos que Deus, Ele perdeu o controle. Não é assim? No meio do caminho desgraviou, no meio do caminho saiu fora do propósito. Não, Deus ainda está ali, rondando, agindo. E a hora que você menos esperar, a hora que você tiver menos expectativa, a hora que quem sabe que você perdeu a esperança, a hora que quem sabe que você vai achar agora não acontece mais, Deus vai dizer: agora é o meu tempo, agora eu vou fazer, agora eu vou cumprir, como Ele fez na vida de Abraão. Deixou para o final. E é isso que Deus, Ele quer fazer na minha e na sua vida. Mas não se preocupe com o tempo. Se preocupe em ouvir a voz de Deus e seguir. Porque fazendo isso, coisas grandes, maiores e melhores acontecerão na sua vida. Amém? Que as palmas do ouvido agradeçam ao Senhor.